Senhores telespectadores da UniTV e TV O Fluminense, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas. Neste primeiro bloco, temos a satisfação, a alegria de receber como convidada a acadêmica, escritora, poetisa e cantora lírica Edel Costa. Autora de várias obras, Edel Costa é um dos nossos grandes valores do movimento literário aqui de nossa cidade. Inclusive, consta da obra do historiador Luiz Antônio Pimentel. Eles nasceram em Niterói, que reúne aqui grandes valores de figuras nascidas aqui em nosso município. Boa tarde, Edel. É uma alegria recebê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu e quero dizer que estou muito feliz ao retornar, que eu já estive aqui na casa. E quero agradecer a você, Carlos Mônaco, livreiro, acadêmico, idealizador desse programa Cultura e Saúde, a equipe do canal 17, o UF, pela receptiva, e a vocês, telespectadores. Boa tarde. Edel, seu gosto pela literatura teve a influência de alguém? Olha, Mônaco, influência está muito chegado também à herança, né? Eu tenho ideia, é que herança mesmo. Penso até que é herança mesmo, porque escrevo histórias, casos, desde garota, e ilustrava essas histórias, esses contos, com desenhos. Sempre gostei de desenhar. Meus dois, e falo de herança porque meus dois avós eram escritores, poetas. Raimundo de Oliveira Costa, ele residia em Paraty e, jovem, escrevia textos para festas folclóricas. Já do lado da minha mãe, meu avô, Luiz Apu Martins, é de descendência inglesa, e ele trouxe muita cultura, né, para a nossa família até. Então, escrevia também muito e era ator amador. Ele era dedicado também à arte teatral. Escreveu várias peças e mantinha um teatrinho em casa com os 5 filhos e os amiguinhos dos filhos, né? E completando essa lista, meu pai também gostava de escrever, mais tarde eu posso falar sobre isso. Meu único irmão, mais velho, falecido agora em 2012, também escrevia, até porque a profissão dele era escrivão tabelião, né? E terminando essa lista, meu tio Juvenal de Oliveira Costa era jornalista também, e até revisor, fui saber há pouco com o Gilson, nós estávamos em visita na casa do meu irmão, e ele nos afirmou, olha, Edel, Juvenal era revisor da imprensa oficial nacional, quer dizer, é uma coisa bem, né, bem forte, é uma linha bem forte. Então, eu penso que eu puxei uma partículazinha disso aí, entendeu? Né? Eu escrevo, mas... Então, você começou a escrever assim muito jovem? Muito jovem, desde garota. Perfeito. Em vez de brincar, eu brincava muito de boneca em casa, mas assim, brincava de boneca, daqui a pouco estava lá no meu quarto, né, no meu quartinho, na minha cama, pegava caderno, ficava escrevendo e ilustrava, sempre gostei, meu passatempo até hoje. E fale-me como você, Edel, se sente poetisa. Ah, poetisa é assim, eu me sinto, um estar, é um sentido assim, de estar poeta a todo momento. Eu vejo poesia em tudo. Por exemplo, às vezes eu estou numa reunião, num lugar fechado, eu sou capaz de sair, fico fisicamente, mas meu espírito está viajando à procura de palavras e de repente vem uma ideia. Eu saio dali, escrevo ali mesmo na cadeira, escrevo, não consigo me compenetrar, né, concentrar naquela palestra, reunião que eu estou ali, entendeu? E para falar mais, eu vou até ler, para não ser prolixa, eu vou ler um poema que fala bem o meu ser poeta. Não fosse a poesia
me afloraria o tédio, a indiferença. Meus dias seriam resumidos em uma dura sentença, agonia. Poesia, palavras que saltam da inércia, propensas aos clamores da alma e da magia, tal qual o pássaro que de vaso adeja, semeando palavras que cintilam em verso, numa inspiração deveras pretensa. Desencanto, então, minha vida seria, sem lavra, sem poesia. É um pássaro azul a poesia. Bonito, Né? bonito. Acho que Parabéns, dá Edel. pra- Parabéns. Eu estou aqui com algumas obras de sua autoria, livros infantis, né? Viva o Campeão, João, A Casa da Menina Fofinha, Peixes e também Leão, Leãozinho, Rei Leão. Eu queria saber de você, Edel, como é que lhe ocorreu também escrever livros infantis? Todo escritor sabe como é que é, né? Vem de repente, né? Mas esses aí, eu sempre fui escritora, eu sempre escrevi, né? Escrevinhei, né? Então, foram poemas dedicados aos meus 3 filhos. Quando eles eram pequeninos, né? Cada um na sua faixa, é claro, eu tinha o hábito de contar histórias, casos, para eles se acalmarem. Nem era para dormir, não, se acalmarem, porque eram muito levados, isso a qualquer hora. Então, Cid Júnior, eu vou ser um pouco prolixa, por isso que eu gosto de escrever, porque eu fico só ali, mas se eu falar, eu me torno prolixa. Mas Cid Júnior, mais velho, gostava de pescar junto com, de canoas, junto com os pescadores, é claro, ali do entorno da Lagoa de Araruama, onde nós residimos um tempo. Aí nasceu Peixes, Peixinhos, Peixão, que conta uma história, e aí eu dediquei a ele, né? Ao Cid Júnior. Aí depois... Ai, meu Deus Peixes do é céu. esse aqui. É, esse aí. Depois, para o Vinícius Aurélio, ele não queria cortar o cabelo, foi uma fase de... uns 4, 5 anos, 3, 4 anos e já era assim. E era um pouquinho também levado demais. Os irmãos implicavam e até apelidavam de Pedro de Lara, era um ator que tinha na TV Pedro e também de Lara, se fazia o papel temperamental e todo cabeludo. Ele chorava muito e eu brincava com ele, dizia, vem para cá, filho, vem para o colo de mamãe, meu leão, meu leãozinho, para ele se acalmar. Aí surgiu esse aqui também. Leão, Leãozinho, Rei Leão. Rei Leão. Deu para pegar, né? E depois para Carla Andréia. Nosso sítio levava seu nome numa plaquinha, Sítio Andréia. O nome dela é Carla Andréia. Naquele tempo se identificava as casas pelos moradores, não tinha nome de rua, não tinha número. Então, mais tarde ficou Rua Bernardino Costa, 7. Boqueirão, São Pedro da Aldeia. Aí eu fiz esse livrinho também, né? Poemas. A Casa da Menina Fofinha. Aí, como poeta de vaga mesmo, eu escrevi esse aqui. Escrevi, né? Aí eu juntei os 4, coligi os 4. Viva o Campeão, João. E coloquei ali, Mônica, por favor. Coleção Bolha de Sabão. Não sei onde eu botei o outro. É o nome da coleção que ela... Coleção infantil. Primeira coleção infantil. Bolha de sabão. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro. Fiquei muito feliz também com essa. E o lançamento foi no Calçadão. Presente lá as crianças da creche Dom Orione, lá de São Francisco, da Igreja de São Francisco. Realmente foi uma manhã notável, né? Com a presença de de vários crianças. jovens, de crianças. E agora você vai repetir, né? No sábado, segundo sábado do próximo mês, com o lançamento de seu livro, no projeto Giro Cultural, idealizado pela imprensa oficial. Sim, mas seria outro livro já, né? O Lindamar, é o segundo livro. Como surgiu o Lindamar? Olha, o Lindamar foi assim também. Foi uma viagem, né? Que o poeta faz, que o escritor faz de fantasia. Foi uma fantasia. Quase sempre o escritor se encontra, né? Como eu nasci e residimos, eu nasci e residimos, eu e a família também no litoral, né? Sempre no litoral, à beira-mar, o mar me fascina. Então, aí nasceu o Lindamar,
A menina que virava É. peixinho. Só que esse Lindamar também foi coligido do número 1 e 2, Lindamar 1 e 2, que eu lancei no 3º Salão de Leitura, no Teatro Popular, no Caminho Niemeyer, a convite da professora Nelly Rigó. Mais tarde eu criei, mais tarde eu criei a personagem Gabriel e reuni num só livro, que é este aqui, né? É uma história de amizade e ecologia. E aí acrescentei um CD com texto, ilustração e música, e prefácio da professora Márcia Peçanha. E eu quero também falar que a produção desse livro, inclusive o CD, foi produção do acadêmico aqui presente, Gilson Rangel Rolim, meu mecenas. Perfeito. Aí eu queria acrescentar um exemplo de cidadania, que aconteceu agora no dia 20 de setembro, próximo passado, que celebrou-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Pois bem, a professora e pedagoga Luísa Sassi, você deve conhecer, né? Lá da Luísa Sassi. Instituto Italiano, da escola, que trabalha na Escola Municipal, professora Lúcia Maria Silveira Rocha, Jurujuba, levou os alunos para limpar a praia. Foi um exemplo de cidadania excelente, né? Então, esse livro aqui eu ofertei para ela, ela simplesmente adorou. Bom, é isso. Edel, você já tem outros trabalhos em vias de publicação? Olha, tenho sim. Eu sou muito prolixa para escrever. Eu escrevo demais. Falar não, nem tanto. Mas para escrever eu sou demais. Falar também, mas para escrever é mais. Bom, eu tenho trabalhos novos, tenho 2. Uma coletânea de prosa, verso e coisas que eu escrevi durante esse tempo, longo tempo, né, da minha existência. Então, intitulado Velas ao Vento. Está lá, sabe? Está lá, ficou guardado. Eu escrevo, vou guardando, vou guardando. E o outro é Edel em Tópicos 2000, que eu também comecei a fazer, trazendo tudo até 2000, e intitulei Edel em Tópicos, que é crescido agora, dei o título de Edel em uma viagem autobiografada. Aí eu conto tudo, né? Até coisas mesmo, assim, pessoal, de família, enfim. E, segundo meu mecenas, o acadêmico Gilson Rolim, deve o lançamento sair brevemente, que me patrocina também. Quer dizer que em breve teremos os lançamentos dessa... Vai ficar muito bom. Inclusive, esse é tipo um memória, né? Esse é uma viagem autobiografada. Tem fotos, meus parentes, tem de tudo, né? Minha caminhada, sabe? Na literatura, então estamos na todos cultura. ansiosos pelo lançamento bonito. do Aí eu livro. botei na capa a foto minha de garota, mas ficou bonito, né? Bonitinha, né? Aquela... Será lançado... Se Deus quiser, fica bonito. Mas como ele pede muito emocional, porque memórias, né? É uma coisa que toca muito. Verdade. Eu sou demais. A emoção é demais, tá? A flor da pele. A previsão então, é para esse escrevi ano e ou ano ficou que lá. vem? Pro início? Não, ano que vem. Ano que vem. Ano que certo. vem. Assim mesmo com a ajuda do meu mecenas, né? Não esquecendo isso, porque eu tenho muita coisa guardada e meu mecenas está ajudando a botar para fora. O Gilson está assistindo o nosso programa, né, a nossa entrevista. Tem me ajudado muito mesmo. Sem dúvida, é um Sempre grande tive acadêmico. muitos anjos na é área um acadêmico cultural. de grande valor. De grande valor. Sem dúvida. Incentivador. Autor de várias obras marcantes. Né? Revisor também, dá opinião e tal. Eu aceito, às vezes não, que também às vezes eu não aceito. Coisas assim. Edel, fale-nos sobre as instituições culturais a que você pertence. Olha, eu vou começar, eu até trouxe aqui registrado. Em 2001, eu ingressei na Academia Guanabarina de Letras, na cadeira 40, patronímica de Raimundo Correia, autor do polêmico soneto As Pombas. Ele forma com Bilac e Alberto de Oliveira a tríade parnasiana. Ainda em 2001, ingressei na ADABLE, que foi fundada, a ADABLE quer dizer Associação dos Acadêmicos,
Academia dos Acadêmicos da Academia Brasileira de Letras. Foi fundada, eu estou até com um livro aqui, não sei se eu trouxe o livro, ficou na pasta. E além dessas, Não, você... está aqui. Está vendo? A emoção, vocês desculpem a emoção. Associação dos Diplomados da Academia Brasileira de Letras. Eu queria ser diferente, uma mas eu sou instituição muito que lançaram, emoção. inclusive, uma antologia no ano de 2013. Justamente, 50 anos. 50 anos, comemorativa do cinquentenário da criação da Academia dos Diplomados da BL. Da BL, isso aí foi... E a academia além foi fundada em 63, né? Em 89 teve como presidente Austrégésilo. Austrégésilo já está aí. Eu entrando, logo... Que presidiu também a Academia Brasileira de Letras. De Letras, Ele faleceu, eu não tive o prazer, né, de conhecê-lo. Além as outras... em 2001, na W. Depois... eu queria falar um pouquinho sobre a W. A W é o seguinte, foi fundada em 1963 e funcionava na Federação das Academias do Brasil-Rio, ali no Passeio. Em 1998, foi presidente Austrégésilo de Ataíde. A W tem a pragmática de uma academia de letras. Para ingressar, você faz um curso sobre um escritor e depois faz a apresentação. Um júri aprova ou não o seu ingresso. Aí, logo depois, entrei para o Cenáculo Fluminense de História e Letras, aqui em Niterói, né? Aqui em Niterói. E você ocupou a cadeira número 8, patronímica do professor catedrático e polemista Carlos de Laet. Carlos de Laet, inclusive, deixou marcado na história da nossa literatura uma bela antologia nacional junto com Fausto Barreto. Uma obra que marcou muito, editada pela livraria Francisco Alves. Bom patrono, belo patrono. Belo patrono, é um livro pequeno. E também você assumiu na Academia Niteroense de Letras? Não, Academia Niteroense de Letras, eu ingressei na Academia Niteroense de Letras em 2007. Em 2007, ocupando a cadeira de Teixeira de Melo, cadeira número 35 de Teixeira de Melo. Era um escritor campista. Escritor campista, polemista, porque ele era crítico literário também. E marcou muito na história da literatura fluminense. Marcou muito, era um sonetista também esmerado, escrevia muito bem. Então é isso. Bem, já que nós falamos sobre as academias que você faz parte, e também suas cadeiras e respectivos patronos, eu queria saber de você, Edel, que outras atividades você desenvolveu ou desenvolve lado a lado com com as academias? Olha, eu fiz desenho básico com o professor Mauro Nolasco, ele também é editor, né, ali da Partenon, e fiz pintura com Verônica Tcheta, né? Também. E depois, a gente sempre muda, né? A gente sempre quer procurar coisas novas. Eu mudei para o professor Paulo Rebelo, para o ateliê Paulo Rebelo. E lá eu consegui, com uma tela pintada no ateliê Paulo Rebelo, intitulada Rosas, eu consegui medalha bronze aqui na exposição que ele fez na La Salle e medalha ouro lá no Rio, na Federação das Academias, no concurso de atimaísmo Rio. E também me dedico também as horas que me sobram ao canto lírico. Gosto muito de cantar. O canto para mim também me alimenta. Inclusive também para poesia, né? Porque música e poesia, né? É verdade. Tem muito a ver. Edel, belíssima repercussão alcançou sua obra Uma Fênix em Niterói, Memórias da Ilha da Boa Viagem, como também
um belo trabalho que você fez sobre o bairro do Ingá. Eu queria saber, Adel, o que a levou, né, a publicar as obras sobre esses bairros históricos, Ingá e Boa Viagem? Aqui estão os livros, né? Primeiro foi esse. Primeiro foi Uma Fênix em Uma Niterói. Fênix em Niterói, também lá no Calçadão de Cultura. Uma Fênix em Niterói, que conta a história da Ilha da Boa Viagem. Como eu fazia parte do apostolado Nossa Senhora da Boa Viagem, então eu também fui coletando as fotos e fui fazendo os textos e depois também saiu o livro, né? E esse aqui foi o bairro do Ingá, também, a mesma coisa. E passei a residir no Ingá, fiquei encantada com o bairro, com a história, porque também numa das fases da minha infância, eu residi no Ingá. Então, eu resolvi fazer também uma história do Ingá e se transformou em livro. Por sinal, os livros tiveram um grande sucesso, né? Foi, aqui foi vários. Fiz no lançamento no Calçadão, depois fiz também no Adro da Igreja, da Boa Viagem, que aqui estão as fotos, aqui é o convite, que eu mesma desenhei. Aqui são algumas fotos das pessoas presentes, compareceram. Foi um dia muito festivo, muito bonito. Não sei se está dando para ver. É difícil, né? Realmente várias personalidades ligadas à vida cultural de Niterói participaram desse lançamento, né? Não sei se está dando para visualizar bem, mas... Estou vendo aqui também a presença do acadêmico Alberto Vale, que já nos deixou, né? Alberto Vale foi notável. Desembargador também, Luiz Carlos Peçanha, com a Luiz esposa Carlos está Peçanha. Aqui. Olha, foi uma coisa... Várias personalidades compareceram, né? Umas até a já, esse já evento marcante. Foi muito bom. Que foi o lançamento do livro Bairro do Ingá e também o da Boa Viagem. Parabéns pelo seu trabalho sobre a história desses bairros. E assim, a minha vida é essa, né? Escrever e escrever, né? Você falou que também é cantora lírica e todos nós sabemos do seu trabalho, inclusive já tive presente a algumas apresentações suas. Vários saraus. Qual os grupos que você participou aqui? Olha, grupo? Não, teve sim. Em 2000, e professora, né? Muito importante. A minha primeira professora de música foi Mila Barbosa. Música popular, música, né? MPB, tá, essas coisas assim. Depois eu passei para Terezinha de Carvalho. Fiquei 10 anos com Terezinha de Carvalho e ela promovia saraus na Casa da Cilda, um centro cultural, e nós nos apresentávamos e pedimos aos convidados que levassem coisas não perecíveis para as entidades, né, filantrópicas, no caso. E fiquei muito tempo lá com a Terezinha, agora estou com Mauro Cardoso, professor também do Conservatório de Música aqui de Niterói, formado. Mauro Cardoso. E levo a vida assim. E só para te mostrar, Mônica, aliás, mostrar para todos... Você falou na Mila Barbosa, ela presidiu a Associação Niteroense de Escritores. Mila Barbosa, ela também era Por polivalente. Sinal, realizou um belo trabalho na frente e era musicista, né? Da instituição, né? Musicista, professora de música, aprendi muito com ela também. Então, é assim. E aqui, isso aqui eu tenho várias dessas, eu tenho cerca de 30 pastas dessas, tudo documentado. Essa aqui é sobre, deixa eu ver primeiro, né? É sobre as coleções infantis. Então, os convites aqui, né? Agora, aqui são as pessoas, os presentes. Aqui, ó, bolha de sabão. As pessoas que compareceram, intelectuais, né? Que compareceram. O Gentil, já vi aqui o Gentil, jornalista. Presidente do Instituto Histórico, o Marcos Vinícius Varela. Estou vendo aí o Sandro Pereira Rebel, que esse ano será homenageado como título de intelectual do ano. Francisco Tomasco de Albuquerque. Justamente. A Liane Areias, acadêmica. Muita gente importante nesse lançamento. Também que se encontram aí.
O Gilson Rangel Rolim. É. A Carla, que agora está adoentada também, ela deve estar por aqui. A minha filha aqui, ó. Realmente. Ela agora está um pouco afastada. Bom, esse é outro assunto. Estou vendo aí também o Roberto Kalmaier, acadêmico. Kalmaier. Então, assim, aqui, ó. Isso foi na praça. Salvador Mata e Na Silva. Praça do Ingá, César Tinoco também. Fiz lançamento ali, distribuí livros que sobraram gratuitamente. Toda quinta-feira. Fiz um convite que falava de toda quinta-feira estarei na Praça do Ingá, distribuindo livros. E ficava ali, junto com a minha filha, e apareciam os amigos intelectuais. Bom, Edel, bem. Nós sabemos que você já foi premiada inúmeras vezes em concursos de poesias, também de trovas. E como é que você se sente em tantas homenagens? Como é que pulsa o coração nesses momentos? Olha, pois é, às vezes tem pessoas que para falar de si mesmo fazem assim, modéstia à parte, eu acho que não pode ser assim não, tem que falar. Eu me considero poetisa por isso, porque todo ano, quase todo ano, você sabe, você acompanhou, todo ano eu me propunha fazer um poema, dentre outros, né, claro, e para mandar para concurso. Então, todo ano eu era premiada. Isso eu costumo chamar que foi uma época áurea da minha vida literária. Então, ela durou de 97, né, imagina, de 97 até, vamos dizer assim, 2003, com premiações importantes, primeiro, segundo e terceiro lugar. Que eu pensava, não, se eu não tirar primeiro, segundo e terceiro lugar, para mim não é premiação. Era uma ideia que eu tinha. Então, foi assim. Foi muito bom e me sinto realizada, eu me sinto poetisa. Não vou dizer, modéstia à parte, eu sou poetisa. Não, eu me sinto poetisa. Parabéns pelas suas premiações. Tá, obrigada. Considerações finais, Edel. Olha, eu só queria falar o seguinte, até expresso uma mensagem. Muitos escritores, né, famosos, como Henriqueta Lisboa, Legário Mariano, poeta das cigarras, Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, Vinícius, Ziraldo e tantos outros escreveram livros infantis. Porém, muitos escritores ainda hoje em dia acham que escreverem literatura infantil é uma atividade menor. Não é. É até muito difícil escrever livro infantil. Bom, tudo bem. É só isso. Eu queria agradecer mais uma vez, Mônaco, a você, o momento aqui de poder divulgar as minhas loucuras. Muito obrigada a todos. Muito obrigado. Amanhã, na Academia Niteroense de Letras, painel da saudade, em homenagem a Yara Vidal Fonseca, falecida. E quinta-feira, no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, palestra do Alberto Araújo, que falará sobre Júlio Vane, que presidiu o Cenáculo Fluminense de História e Letras de uma forma brilhante. Despeço-me agradecendo a presença da acadêmica Edel Costa em nosso programa e também aos queridos distintos telespectadores. O segundo bloco terá o comando da psicóloga e acadêmica Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. O projeto Esporte, Educação e Inclusão Social viabiliza o contato entre crianças da rede pública e diversos esportes. As atividades são organizadas pelo professor Aurélio Pitanga Viana e conta com um time de graduandos do curso de Educação Física da UF. No início do projeto, havia apenas a prática do futebol de campo. A partir daí, a gente foi pensando a possibilidade de trazer outras atividades para as crianças, como a natação, como a lutas, para que cada aluno pudesse, de acordo com o seu gosto, a sua identificação com a atividade, escolher a atividade mais apropriada para ele. O projeto eu acho uma excelente maneira de manter as crianças ocupadas, depois nos horários extra-classe, que elas terminam a escola e normalmente não têm o que fazer, vão para casa, então elas vêm para cá, aprendem o jiu-jitsu, têm vivências corporais não só de luta, mas a gente ensina que a criança tem agilidade, flexibilidade, várias vivências corporais, e elas vão para casa mais satisfeitas assim, com o dia que passaram aqui. A gente acredita que, através do esporte, a gente consiga atrair essas crianças para dentro da universidade, desenvolver o trabalho e, a partir daí, fazer o trabalho mais educativo,
que é o ciclo de palestras. São atividades que paralelamente acontecem, né, e que vão dando esse sentido mais educacional ao projeto. São feitas adaptações nas técnicas do esporte para melhorar o aprendizado pelas crianças. A gente começa ensinando o básico, os rolamentos, a iniciação, as quedas. São atividades lúdicas que a gente consegue passar a técnica da mesma forma, sem instigar esse lado competitivo nas crianças. Também são levadas em consideração as características físicas de cada criança. A partir das condições, né, do que a gente chama de qualidades físicas dos alunos, se prescreve determinados tipos de exercício visando otimizar a prática do exercício físico e visando principalmente, que é o objetivo da disciplina que a gente trabalha aqui na UF, a questão da promoção da saúde, né? Então, em cima de condições dessas crianças, como flexibilidade, agilidade, aptidão cardiorrespiratória, esses alunos vão traçar um perfil dessa turma aqui da natação para, então, simular uma prescrição de exercício que pode até vir a ser aproveitada pelo professor do projeto. A prática esportiva proporciona a recreação e auxilia na socialização dos jovens. Além disso, alguns veem no projeto uma possibilidade para o futuro. Meu objetivo aqui é querer ser jogador de futebol, que jogasse aqui, tivesse um olheiro e me levasse para jogar e eu passasse nos testes e ser um grande jogador. E não são apenas as crianças que ganham com o projeto. Como alunos do curso de Educação Física da UF, os monitores e voluntários adquirem experiência na área do ensino. Esse projeto contribui para a minha formação porque me dá uma ampla visão de conhecimento para o meu futuro, que é ser professora de Educação Física. E eu gosto muito de trabalhar com natação, então não é algo como matéria, mas sim como eu aprendo a ter contato com as crianças. E eu posso já lidar como professora e não apenas uma monitora. A contribuição maior do projeto aqui é me treinar como um professor, porque aqui nós somos uma licenciatura, um curso de formação de professores e não acho forma melhor de se treinar do que dando uma aula, entendeu? Então aqui eu dou aula para as crianças e acabo me treinando para dar aula em outros ambientes, escolares ou não. As aulas de luta acontecem segundas e quartas, das 3 às 4. Terças e quintas, o futebol começa às 2h30 e a natação às 3h30, sempre no Instituto de Educação Física da UF, no campus do Gragoatá. Eu acho que o projeto é muito legal, é muito importante, porque as crianças estão desenvolvendo várias atividades, queimando calorias, interagindo uma com a outra, aprendendo um esporte que é muito legal e além de outras brincadeiras mais lúdicas. Toda terça e quinta ele fica já atento para vir, toda terça e quinta. O dia que não vem ele fica triste. Eu acho bacana ele estar ajudando as crianças, tirando as crianças da rua praticamente. Saindo da rua é melhor para a gente. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde, nossa Bené. Olá, boa tarde. E foi rápida e rasteira. Foi, para não apanhar. Olá, boa tarde, fria. Para não apanhar. De quem? Não apanhar. Depois a gente conversa. Ela está com medo de mim, gente? Será? Não, né, não. Hoje eu trago dois jovens lindíssimos e preparadíssimos, que é o Caio Alves Vasconcelos. Caio, é um prazer tê-lo conosco. Prazer estar aqui. Boa tarde. Né? Boa tarde, Caio. E a Ana Letícia Barreiros de Lima Ferreira Pinto. Que nome de princesa. Olha, nome de princesa. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um prazer tê-los aqui conosco. Dois jovens tão bonitos, tão preparados. E vocês vão adorar o bate-papo com eles, né, Bené? Com certeza. E eu tenho certeza que a mesa não imagina do que os alunos são. Capazes. Para que eles estão se preparando. Exatamente. Pois é. Então vamos começar a indagar, né?
para os meninos poderem dar conta do que a gente vai falar aqui, né? O futuro está na mesa. Exatamente, o futuro está na mesa. Caio, como é que foi a escolha de fazer medicina? Bom, a medicina ela começou a surgir na minha cabeça a partir da 8ª série, mais ou menos, quando eu comecei a me atentar mais, me interessar mais pela biologia e pela química. E eu comecei a pensar em que profissão eu poderia usar isso na minha vida, ainda mais ligado ao corpo humano. Eu pensei na enfermagem, que eu tenho uma prima enfermeira, eu pensei, poxa, eu podia ser enfermeiro. E ela me dizia, Caio, você não precisa ser enfermeiro, você pode ser médico. Médico tem autonomia, você pode prescrever, você pode diagnosticar. Um enfermeiro, isso palavras dela, um enfermeiro, ele fica submisso, entre aspas, ao médico. Você pode ser médico. Aí eu comecei a pensar nisso, o que atualmente não faz muito sentido na minha cabeça, mas na época fazia. E eu comecei a pensar na medicina. E foi basicamente assim. E eu fui crescendo essa paixão, essa vontade pela medicina, e isso foi desenvolvendo com o tempo. Aí eu passei para a UF, e no início da faculdade, mais ou menos no 2º período, a gente tem anatomia, eu tive contato com a anatomia em si. E começou a crescer em mim uma vontade muito grande de ser cirurgião, de lidar com as pessoas, com aquilo que é naturalmente encarcerado dentro de uma pessoa. Você abrir pela primeira vez aquilo que nunca viu a luz deve ser uma coisa muito interessante. E isso me despertou uma vontade muito grande de ser cirurgião. Então, eu venho cursando a faculdade pensando nisso até então. Que beleza, olha. Mas é preciso ter alguma aptidão a mais, além de gostar de estudar biologia e química. Com certeza. Né? Até para escolher o que você está escolhendo, a especialidade que você está escolhendo. Ou seja, você tem que ter uma quantidade interna de agressividade também, para você transformar essa agressividade no ato cirúrgico. Né? Porque esse ato cirúrgico ele não é senão o desdobramento de emoções que estão dentro do sujeito e que levam o sujeito a gostar daquilo, porque através daquilo ele está sublimando, de certa forma, lá as coisas agressivas que estão dentro dele, sublimando naquele ato bonito que é poder fazer aquilo e ainda salvar a vida de alguém. Com certeza. Né? Quer dizer, uma coisa bonita, né? Você realmente sublimar uma coisa agressiva que está dentro de você, um potencial de agressividade que você tem, uma quantidade de agressividade. Em prol de ajudar uma pessoa. Em prol de ajudar uma pessoa. Realmente. Olha que coisa bonita. É muito bonito. Parando Né? para analisar, realmente é muito bonito. E o Caio tem habilidades manuais, sempre teve, porque é uma característica do cirurgião. Eu sempre tive uma certa habilidade manual, mas eu realmente pretendo que isso desenvolva na cirurgia, porque a gente, no início da faculdade, a gente fica um pouco apreensivo e tal. E quando eu tiver contato direto com o centro cirúrgico, com a mesa de cirurgia, eu acho que isso vai aflorar melhor para mim. A firmeza das mãos, né, Elizabeth? Mas, provavelmente, o seu contato com as peças anatômicas já é um contato diferenciado. Foi um contato bem diferenciado, porque ali eu me encontrei, eu falei, nossa, isso é muito legal, eu posso fazer isso. A parte de dar luz a uma parte do seu corpo que nunca teve contato com ela, para mim é muito interessante. Muito legal. Que bom, que coisa boa. E agora vamos ouvir a Ana Letícia. Isso, só ia falar que ele tem uma habilidade manual muito boa, porque em curso de sutura que a gente faz, ele é o primeiro a terminar. Agulha e linha com ele. É com ele mesmo. Oh, que maravilha, tá vendo? Depois de que homem não dá para essas coisas. Pois é. Viu? Pois é, você sabe que quando eu fiz as minhas cesarianas, eu não peguei 2 meninos bons, não eram bons costureiros. Não. Eu disse a eles que eles não eram bons costureiros. Eles disseram, Bené, a gente ainda é residente, Bené, e as coisas desenrolaram muito rápido, por isso a sutura não ficou tão bem feita, entendeu? Então, quando a gente pega um cirurgião com essa habilidade, isso pode dar até um desdobramento para cirurgia plástica, para outras coisas, sabe? A família adora, a família sempre pensa, você vai ser cirurgião plástico? Tem sempre um interesse. Porque precisa, né, fazer a sutura com aquele capricho, né? Exatamente. Mas mesmo que não seja cirurgião plástico, é importantíssimo esse adestramento manual, porque ele vai estar mexendo com órgãos vitais, né? Com coisas vitais, né? Um espaço mínimo, às vezes,
de um vaso, de uma coisa qualquer numa cirurgia é imprescindível, às vezes, para a vida do sujeito que está lá. Com certeza. Você cuida bem das suas mãos? Eu tento. É porque é uma das coisas que a gente sempre lembra ao aluno cirurgião, o cuidado com as mãos. Sim, com certeza. Porque é a sua ferramenta de trabalho. Exatamente. Então, cuide bem delas, porque nós vamos precisar delas no futuro, com certeza. Tenha bastante amor por elas. Né? Ana, e você? Como é que foi a escolha? Então, a minha história é um pouco mais complexa do que a do Caio. Desde pequena, minha mãe é médica e eu sempre vi ela como um exemplo. Aí ela chegava em casa sempre com aquele jaleco branco, aquele cheiro de hospital. Aí eu sempre falava, eu quero ser... eu quero ser que nem você quando crescer. Eu não sabia a especialidade dela, porque eu era muito pequena. Aí, quando foi mais ou menos no início do ensino médio, na 8ª série também, eu comecei a ver as dificuldades de entrar para a medicina, que é a dificuldade de passar. Claro. E aí as pessoas começaram a falar que tinha que estudar a vida inteira, que eu tinha que me dedicar, não sei o quê. Aí isso foi fazendo uma pressão negativa sobre a minha escolha, que já estava certa até então. Minha vida toda eu falei isso. Aí, chegou na 8ª série, eu falei, não quero medicina, eu vou fazer engenharia. Meu pai é engenheiro. Aí, passei o ensino médio inteiro pensando em engenharia e pensando também numa profissão que pudesse juntar biologia e matemática, que eram 2 coisas que eu gostava. Quando chegou no 3º ano, mudei tudo, falei, não, vou fazer medicina mesmo, só que eu ainda tinha aquela dúvida dentro de mim, de será que é isso? Será que eu consigo passar? Será que eu sou capaz? Aí, eu, numa loucura, botei numa faculdade de odontologia. Aí eu passei, comecei a cursar, e aí, no primeiro ano, as matérias são muito básicas, assim. Então, eu gostava, porque tinha muita coisa que também tem na medicina. Aí, eu lembro de uma aula de anatomia que a gente teve, que era uma anatomia geral, e aí eu vi um pulmão. Eu digo que o que me fez querer medicina foi um pulmão. Que eu olhei e eu falei, nossa, mas isso é lindo. Mas é lindo mesmo, né? E eu fiquei apaixonada naquele lugar. É uma coisa maravilhosa, né? E as pessoas da sala querendo ver cabeça e pescoço, e eu não queria sair daquele pulmão, eu ficava tocando e vendo como é que era, a cor dele. Aí, muitas meninas que eram da minha sala, elas também queriam medicina, não passaram, e aí foram para odontologia. Aí elas falaram, olha, eu me encontrei na odontologia, eu vi que essa foi a minha escolha certa, aí eu parei para pensar, falei, eu acho que eu não me encontrei na odontologia, porque eu não penso que nem elas. Eu gostei do pulmão, gostei dos órgãos e tal. Aí eu resolvi sair da odontologia para tentar medicina. Aí eu fiz um cursinho durante 1 ano, e aí é que eu vi que eu queria mesmo medicina, que apesar das dificuldades eu ia me esforçar para conseguir passar. E aí eu passei no ano seguinte. Você achou que uma boca era pouco, você queria mais. Exatamente. Queria o corpo todo, uma boca eu quero mais. Muito bem. Para quê? Se eu posso ter o corpo inteiro, por que uma boca? Todo. Muito bom. Né? Mas que coisa boa ouvir vocês com essa animação, não é? Com essa alegria. Em que período vocês estão? No 5º período, começando o 3º ano. Ok, estão passando pela radiologia agora. Isso, a gente tem aula. E eu soube, a Bené, o passarinho aqui me contou, soprou no meu ouvido, que vocês têm alguma coisa agora com a professora, tem alguma coisa aí ligada à broncoscopia que vocês fazem bem, alguma coisa aí que está indo... Então conta aí pra gente o que é isso, que segredinho é esse aí? O que é broncoscopia? A broncoscopia ela é basicamente um exame invasivo que a gente não faz, nós não fazemos, mas a gente auxilia a professora Selma Cias, que é broncoscopista pediátrica, e acho que também faz adulto, né? Não, mas ela é basicamente pediátrica. E ela é pneumopediatra. E a gente acompanha os exames dela. A broncoscopia ela é basicamente um exame invasivo. Extremamente invasivo. Não digo extremamente invasivo, mas ele é um exame que tem a função de observar suas vias aéreas internamente. Então, a gente tem a broncoscopia em si, que ela vai às vias aéreas inferiores, de laringe para baixo, e a rinolaringoscopia, que ela vai de laringe para cima, que a gente analisa na As cânulas laringe. para broncoscopia, elas entram pelas fossas nasais ou direto pela faringe e laringe? Então, depende. E a broncoscopia e a rinolaringoscopia, juntas, elas formam as endoscopias respiratórias. Que é das vias aéreas. Nariz, né? Mas a broncoscopia normalmente é pela boca. É porque
depende bem do orifício. Se, por exemplo, o paciente está com traqueostomia, a gente pode aproveitar o orifício de tráqueo. lógico. Mas, normalmente, a gente entra pelo nariz ou pode entrar pela boca também. Mas, normalmente, é pelo nariz. E vamos, então, esclarecer aqui, já que a gente está falando em broncoscopia, vamos esclarecer para o telespectador quando é que se tem indicação para se fazer a broncoscopia, que é um exame para diagnóstico, né, e para terapêutica também de algumas doenças respiratórias, A né? broncoscopia ela realmente é usada tanto para diagnóstico quanto para terapêutica. Por exemplo, a gente observa vários casos lá no ambulatório de crianças que aspiraram óleo mineral e precisam fazer 7 lavagens. Aí tem que aspirar. Isso, a gente joga soro dentro do brônquio e Lava. tira esse soro. É uma lavagem. E isso é terapêutico. Isso e é a gente terapêutico. usa também a broncoscopia para fazer Biópsia, né? diagnóstico de tuberculose, tipo endobronca mais profundo. Mas o quê? O que fica difícil na imagem, normalmente, Exatamente. se confirma com a broncoscopia. broncoscopia, né? Porque, Porque querendo você ou tem não, condição de fazer o histopatológico a partir da... querendo ou não, pela broncoscopia, você tem a visualização direta do órgão. Na imagem, você tem todos aqueles tecidos que você tem que ir a imagem, ultrapassando. ela ainda é um pouco, ela ainda é muito subjetiva, subjetiva. né? Mas Eu toda acho que a a árvore coisa do respiratória olhar- aparece. A maior parte da árvore respiratória você tem uma aparece. visão macro. Bem, até onde a cânula entra, mas Pois isso é bem grande. E é interessante isso que ele falou do óleo mineral, porque a Selma Cias, ela fez um trabalho que ela identificou, né, que muitas mães usam óleo mineral para que as crianças... Você lembra que na nossa época a gente dava banha de galinha ou azeite? Vocês não são desse tempo, tá? Eu não dava, não. Na roça... eu sou da roça, na roça a gente cuida assim. É banha de galinha mesmo. Você pega a banha de galinha, pinga e dá pro bebezinho. É verdade. Dá para quê? Para ele comer? Você dá para ele ir ao banheiro. Tira completamente a constipação. Só que o que acontece? O óleo mineral que as mães atualmente usam, ele está sendo absorvido pelos pulmõezinhos e está causando complicações. É porque muitas mães, quando têm esse tipo de problema com os filhos, elas procuram um posto de saúde e o posto dá essa indicação. Só que, às vezes, eles dão essa indicação para um bebê de 8 meses, que não tem ainda o reflexo da tosse completamente formado. E aí ele acaba broncoaspirando. E é isso que ela fala, que isso é muito importante, porque é uma coisa tão simples de uma indicação de um médico. Tem outros métodos para fazer o bebê evacuar. Com mas certeza. Eles continuam usando esse método. O estudo da Selma arcaico. Cias foi tão importante que a Anvisa agora colocou nos rótulozinhos de óleo mineral que aquilo é contraindicado para os bebês a partir do estudo da professora Selma Cias. Nossa, então, eu não sabia. Então eu tô fazendo aqui tô compilando aqui e tô percebendo o seguinte, que então o óleo ele é usado ainda na profilaxia, no tratamento da constipação. mesmo? É porque ele facilita a evacuação da criança. Só que, como a Ana explicou, a criança não tem esse reflexo, porque então fica difícil. Porque o bebê provavelmente engole muita secreção, é isso? Não. A questão da constipação é a questão da... Eu não sei te explicar exatamente por quê. Como assim? Por causa Essa pergunta. Pois é, eu também não estou entendendo essa colocação. Não, neném normalmente tem muita constipação. A constipação é porque, assim, muitas mães não são adeptas de entender que o bebê, até os 6 meses, o alimento do bebê é o leite materno. Sim. Então, o que acontece? Algumas mães optam para ir pelo caminho mais fácil, algumas por questão de vaidade, outras porque não tem mesmo leite, e aí elas definem qual vai ser a alimentação da criança. Como aquilo não é natural, porque Papai do Céu fez o leite materno com todas as propriedades para que a criança não tenha constipação, inclusive aí anticorpos, essas farinhas, sabe? São as farinhas, o creme de arroz, essas coisas que a gente dá para os nossos bebês, que na roça o bebê já nasce comendo, sabe? A gente já passa feijão na boquinha desde que nasce, para não ter candidíase, essas coisas. As coisas da cidade grande são diferentes das coisas da roça. Então, o que acontece? Os bebezinhos da nossa cidade, eles têm prisão de ventre. Olha só, quer dizer, nós mães da cidade grande, sem querer,
às vezes por uma vaidade ou por falta de informação, por não entendermos, né, que o leite materno é suficiente, a gente começa a criar mecanismos que acabamos causando constipação no nosso neném. Aí entra o bendito ou o maldito óleo mineral. Esse óleo mineral, por sinal, ele leva a criança ao ambulatório de broncoscopia mais ou menos 7 vezes. Meu E é Deus. um procedimento bem pouco traumático para a criança, porque ela tem que ser anestesiada, ela tem que ser contida, é uma coisa um pouco traumática. É, porque uma broncoscopia é uma Pros coisa pais muito também. traumática, que dirá para uma criança. Né? Quer dizer, com as vias aí respiratórias muito mais finas, muito mais delicadas, né? Exatamente. E é tão traumático que, às vezes, quando faz a rinolaringo, que não é a broncoscopia, a criança ela não é totalmente sedada. Então, ela chora, ela grita, e o pai do lado de fora está vendo. Então, não é uma coisa... É um exame bastante invasivo, por isso é que eu estou dizendo. Eu tenho uma experiência com broncoscopia, que foi uma experiência já numa pessoa de idade, mas isso para você ver como determinados procedimentos salvam a vida de uma pessoa. E esse procedimento foi feito no meu pai. Meu pai já tinha mais de 70 anos e ele teve um abscesso pulmonar. Né? E ele já estava mais ou menos há quase um mês de antibiótico venoso e aí ele virou para mim e falou assim, olha, chama um padre, naquela época era extrema-unção, não era unção dos enfermos, chama um padre para me dar extrema-unção, porque não vai dar, dessa eu não saio, não vai dar pé. Eu fui ao Hospital Antônio Pedro, trouxe inclusive Padre João, que era vivo ainda, que era capelão do Hospital Antônio Pedro, fui lá, peguei o Padre João foi lá no hospital, hoje a gente chama de unção dos enfermos e tal, e coisas, o papai falou, estou morrendo. Eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou perder meu pai, que coisa. Até que eu tenho um tio que é infectologista, e ele falou, olha, vai procurar doutor Munir Assaf, pneumologista. Sim, mas uma trajetória bela. Aí conversei com o doutor Munir, ele, vamos ver seu pai. Foi ao hospital aquele dia mesmo, requisitou uma ambulância do Hospital Antônio Pedro naquele mesmo dia, broncoscopia nele. Legal. Sugou, o que acontecia? A obstrução da secreção não deixava o antibiótico fazer um efeito adequado, né? Muita secreção. Ele com pouca capacidade de tossir, de expectorar, né? Quer dizer, provavelmente aquela secreção já estava endurecida, já estava, né? E ele com pouca força para expelir, quer dizer, esse antibiótico não. Olha, a partir da broncoscopia, você calcula que em 48 horas ele já começou a apresentar alguns sinais de melhora e, olha, não faleceu por causa do abscesso pulmonar. Ficou bom, foi para casa e ainda viveu anos depois disso. Está vendo o valor do procedimento? Que coisa, né? A gente vai até... Tem uma doença chamada bronquite plástica, que o tratamento e o diagnóstico são basicamente... Bronquite plástica. É uma doença rara, mas o diagnóstico e o tratamento são basicamente pela broncoscopia. A gente vai até um congresso agora, em outubro, Congresso Brasileiro de Pneumologia e Fisiologia, em Gramado. Nós vamos pela FEC, financiados pela FEC e pela UF. E um dos nossos trabalhos, nós vamos apresentar 2, é um relato de caso sobre a bronquite plástica e o papel da broncoscopia no diagnóstico e no tratamento dessa caso. E a bronquite plástica é causada pelo quê? Não se sabe. Não se sabe a etiologia? Não se sabe a etiologia. Basicamente, a bronquite plástica ela forma-se um molde brônquico, uma substância mucofibrosa no brônquio. E isso obstrui tudo. Então, a retirada desses moldes brônquicos é basicamente pela broncoscopia, o que facilita. E um outro trabalho que nós vamos apresentar também é um estudo das endoscopias que nós compilamos, que foi feito no Antônio Pedro desde 2000, né? Desde 2000 até 2013. Entendi. E aí a gente vê esse estudo, as principais indicações, os laudos, as idades das crianças, para ver mais ou menos
padrão epidemiológico disso. E esse trabalho de vocês foi o quê? Ele foi enviado para o Congresso e foi aceito? Foi, os dois. Ah, meus parabéns, meus parabéns. Daqui a 2 semanas. Olha. Não, isso, coisa bonita, isso é né? bonito. Isso é o mais legal. Na verdade, o que eu vejo nos alunos de medicina é que vocês estão o tempo todo competindo de alguma forma. As provas são sequenciais, né? Porque até numa iniciação científica, quando para você participar de um congresso, você tem um trabalho imenso. Se o seu trabalho não for aceito, quer dizer, tudo joga. Quando a gente enviou o trabalho, a gente ficou, ai meu Deus do céu, se não for aceito o nosso trabalho, e a gente começou a mover mundos e fundos com a FEC, com a Fundação Euclides da Cunha e com a UF, com a PROAS, que financiam a nossa ida. E a gente estava assim, meu Deus, e se não for aprovado? No final das contas deu tudo certo, nós fomos aprovados. Tanto o nosso apoio quanto o nosso trabalho foi aprovado, então está tudo correndo bem, graças a Deus. Eu posso perguntar a idade de vocês? Pode, claro, 22. Você? 22 também. Vocês conseguem imaginar que quem vai cuidar dos nossos filhos e netos estão sentados aqui nessa mesa? Porque... e a gente, se ficar muito velhinho também... Pois é, até porque nós temos que pensar que o fato de escolher medicina não significa que tenhamos bons profissionais. Quando a gente vê 2 alunos assim, que vieram indicados por uma professora e que estão fazendo um trabalho de alta complexidade e que tiveram um trabalho de fazer uma pesquisa desde 2000, que você disse que começou a coletar os dados foram coletados a partir do ano 2000, quer dizer, vocês tiveram um envolvimento imenso. Agora, isso significa que vocês não têm vida extra medicina? A vida de vocês é só medicina? Então, quando eu entrei na faculdade, eu pensava isso. Eu falava, nossa, eu escolhi medicina, eu não vou ter mais vida social, acabou, eu não tenho mais amigos e não sei o quê, mas dá para dar um jeitinho. Dá-se um jeito. Tudo dá-se um jeito. A gente consegue articular... eu namoro. A gente consegue articular com a família, mesmo morando aqui, porque eu sou do Rio, e aí eu moro aqui durante a semana. Aí, final de semana, tem finais de semana que não tem jeito, é passar estudando, mas tem outros que dá para dar um jeitinho. Entendi. Muito isso aí. Mas a gente estava conversando antes de entrar e estava comentando sobre a importância hoje da visão do sujeito, né, como um todo, né, e não de ficar chamando o cara de doente, nem de ficar chamando o cara de paciente, né? A gente estava conversando sobre isso. Eu estava comentando com você que no ciclo básico que a gente tem do 1º ao 4º período, a gente aprende muito isso, a visão do paciente, da pessoa, do indivíduo, viu? Que é uma unidade. A visão do indivíduo, não ver a doença na pessoa, a gente vê a pessoa em si. E até na última semana do período passado, que a gente saiu do 4º para o 5º, iniciando o ciclo clínico, que os professores eles fizeram discursos para a gente falando, mantenham isso, não cheguem na semiologia, nas matérias clínicas e percam essa noção de que você não está tratando um cérebro, você está tratando uma pessoa. Aquela pessoa precisa de você não está tratando só aquele coração, tem um indivíduo inteiro. Porque muitas vezes... É necessário você conversar com o paciente, porque não só ver a doença, sim ver como que é o dia a dia dele, como é que é a moradia, como é que ele se relaciona com as pessoas, porque muitas vezes isso está relacionado com aquela doença que ele tem. A importância da anamnese bem feita, coisa que hoje, infelizmente, pela demanda grande de pessoas à procura de médicos, que ainda são muito poucos no nosso país, o que acontece? A anamnese é feita em 5, 10 minutos. Aí vai tratar como? Verdade. Exatamente. Não. Como é que a gente pode agradecer essas crianças? Porque ele já mostrou lá pra gente o cartaz de 1 minuto final, sabe? Não, eu acho que eles vão deixar uma mensagem para o telespectador, que eu acho que é a melhor forma... Ótimo. Vocês têm menos de um minuto. Isso, menos de 1 minuto. Meio minuto para cada um. Eu queria agradecer esse momento e essa oportunidade de dizer como é a vida do estudante de medicina e o quão gratificante é essa profissão. Se você tem um sonho de fazer medicina, você vá atrás dele, porque é maravilhoso você poder lidar com uma pessoa, poder ajudar uma pessoa, receber um agradecimento do fundo do coração dessa pessoa e do seu familiar. É realmente muito bom.
Queria dizer que foi um prazer para mim estar aqui e falar isso. Não tenha medo da sua escolha porque alguém falou que vai ser difícil, porque você acha que não tem capacidade de passar. Foca no que você vai ser no futuro. Pensa como você pode ajudar os outros, porque se isso for a sua vocação, todo o destino vai conspirar a favor para que você seja um médico e ajude as pessoas que você queira ajudar. Bené? Bom, beijo, até semana que vem. Adorei conversar com essas crianças e muito bom saber que o futuro ainda está presente. Ó, meu recadinho para vocês, quem aprende a ler, aprende a fazer qualquer coisa, tá? Então não tenha medo, escolha, vá em frente e ó, meu beijo até o próximo programa.